Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, começando mais um programa Pergunte e Responderemos. Mais um programa da grade Canção Nova para que você cresça na sua fé, para que você conheça a sua fé católica com mais convicção, tirando as suas dúvidas. Por isso que pergunte e responderemos. Quando é uma pergunta que está baseada nos ensinamentos da igreja, a gente responde baseado nesses ensinamentos. Quando é uma pergunta que não está ligada diretamente à nossa fé, eu dou uma opinião, ok? Aí a gente vai crescendo. Vamos pedir a Deus, vamos pedir através da intercessão de Nossa Senhora, que o Senhor nos dê a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedindo à Virgem Maria que nos assista nesta hora, para que a gente responda todas as perguntas de acordo com a nossa fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, uma primeira notícia é que até o dia de hoje, você pode adquirir os livros da Canção Nova. Qualquer livro que tem aqui na loja da Canção Nova, você pode adquirir com 20% de desconto. Todos esses livros que vocês veem, que sempre nós estamos mostrando aqui, eu anuncio aqui, né? Quando alguma pergunta ligada a algum livro, para a pessoa poder aprofundar, eu indico algum livro. Então, todos esses livros, até hoje, você adquire aí com 20% de desconto. Pode entrar aí no telefone, telefonar pelo 12 31 86 2600, ou então no site loja.cançãonova.com. Loja.cançãonova, você pode comprar pela internet com 20% de desconto, ok? Ajuda a sua fé. É um projeto de evangelização. À medida que a Canção Nova disponibiliza os livros mais em conta, está facilitando a evangelização e ajudando também a Canção Nova. Duas coisas que são úteis e importantes ao mesmo tempo. Bem, vamos aqui então às perguntas. Eu tenho aqui a Narcisa, que é de Boa Viagem em Recife, pergunta o seguinte: gostaria de saber se apenas São Miguel Arcanjo é considerado como arcanjo, pois apenas São Miguel é chamado de arcanjo. O anjo Gabriel e o anjo Rafael podem ser chamados de arcanjos? Sim, são também chamados de arcanjos. Né? Outros textos da Bíblia aparecem como arcanjos. Né? Estão dentro daquelas 9 categorias dos anjos. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, dominações, virtudes, potestades e poderes. Os 9 coros dos anjos. Né? Eu tenho, inclusive, um livro sobre os anjos. Está aqui, ó. Gosto de mostrar, porque quem quiser aprofundar, o que tem nesse livro? O que a igreja nos ensina? Especialmente os santos doutores da igreja, que estudaram muito a chamada angelologia. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Alberto Magno, eles estudaram profundamente, ensinam, por exemplo, qual foi o pecado dos anjos no céu? Eles dizem, pecado de soberba, pecado de orgulho, quiseram ser como Deus. Aí, por isso, acabaram sendo expulsos do céu. E Deus é um só, né? Muito bem. Maria Thaís, se o céu, o inferno e o purgatório é um estado de alma, como Jesus subiu de corpo e de alma ao céu? E Maria também foi levada de corpo e alma. Veja, um estado de vida é o purgatório. No purgatório, a alma, só a alma, o espírito, né, está em purificação, até ir para o céu. Agora, no céu, hoje as almas estão, as pessoas estão só com as suas almas, porque os corpos estão sepultados. Mas, quando Cristo voltar, todos vão ressuscitar. E quem for viver no céu eternamente, okay, vai viver com o corpo ressuscitado.
Então, o corpo de Cristo já ressuscitado, o corpo da Virgem Maria já ressuscitado, são só esses dois que ressuscitaram. Estão no céu de corpo e de alma. Os santos estão no céu com a alma. Quando Cristo voltar, todos os corpos vão ressuscitar, aí os corpos vão unir as almas e vão viver no céu com corpo e alma. Então, Cristo está hoje no céu com o seu corpo transfigurado. A Virgem Maria também. Não sabemos, é uma outra realidade. É uma realidade onde não existe mais o tempo e não existe mais o espaço. Não adianta querer explicar porque ninguém sabe como é, ok? É a chamada escatologia. Quem quiser aprofundar nisso, temos aqui um livro, né? O Cristão Diante da Morte. Nesse livro, coloca tudo isso: céu, inferno, purgatório, segunda vinda de Cristo, juízo particular, juízo final, tudo aquilo que a igreja chama de escatologia, ou seja, os últimos acontecimentos. Ok? Muito bem. Raquel pergunta o seguinte: gostaria de saber se há outra passagem na Bíblia, além da qual Jesus entrega a Pedro sua igreja, e que comprove que a Igreja Católica é a única igreja de Cristo. Bom, não precisa mais de uma passagem. Lá em Mateus 16, 17, Jesus fala claro: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. A minha. A é singular. Ele não disse as. Se ele disse a, é porque só tem uma. É a igreja dele que ele fundou. Sobre ti, Pedro, essa pedra que é Pedro, edificarei a minha igreja. Não é? Eu escrevi esse livro, exatamente explicar ao povo o que é a igreja. E por que eu botei esse nome? A minha igreja. Exatamente porque é isso que Jesus disse para Pedro. Não precisa mais de outra passagem. Ok? Agora, o que prova que essa igreja de Pedro é a igreja de Jesus são muitas outras passagens da Bíblia. Por exemplo, Jesus fala para os apóstolos, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Ora, ele está falando para os apóstolos, a igreja. Lá em Lucas 12, 32, Jesus fala para os apóstolos assim: pequeno rebanho, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. O que é o reino? O reino é o que a igreja estabelece no mundo. Então há muitas passagens. Depois, quando ele envia os apóstolos a pregar no mundo inteiro, o que ele diz? Ide vocês pelo mundo inteiro. Quer dizer, não há dúvida, não tem como interpretar essas coisas diferente. Edgar, via Facebook, gostaria de saber qual a diferença entre água benta e água não benta. Água benta é benta, água não benta não é benta. Qual é a diferença agora em termos de resultado? A água benta é um sacramental, a água não benta não é sacramental. Qual é a diferença? A água benta, o sacramental, é um sinal sagrado de Deus, então ele tem efeito, entende? Se você tiver fé, acredita na bênção de Deus, e aquela água foi abençoada, então aquela água tem poderes que a água não benta não tem. Mesma coisa o sal bento, mesma coisa uma casa benta, um carro bento. A bênção é um sacramental que traz a proteção de Deus, traz a ação de Deus. Quando a pessoa usa aquilo com fé, tem que ter fé, senão o sacramental ele não tem ação, vamos dizer assim, ok? Então a diferença é essa. Por isso que o padre que é ordenado, que ele recebe no dia da ordenação sacerdotal dele, as suas mãos são ungidas com o óleo sagrado, porque aquela mão abençoa, em nome de Deus. Um padre abençoa e está abençoado, em nome de Deus, por causa do sacramento da ordem. O diácono também, o bispo também. Miguel Pitchak, acho que é isso mesmo. Ele pergunta o seguinte: depois da vinda de Cristo, as pessoas que morrem vão para o vale dos mortos ou são julgadas e vão para o céu? Qual é a visão da Igreja Católica sobre esse tema? Bom, acabei de mostrar aqui esse livro, O Cristão Diante da Morte, onde eu explico isso direitinho. O que a Igreja nos ensina? Vou colocar uma citação bíblica, porque aí fica bem claro. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27 diz assim: está determinado que cada um morra uma única vez,
e em seguida vem o juízo. É o juízo particular. Aquilo que São Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. São Paulo fala assim: cada um de nós, após a morte, vai se apresentar ao tribunal de Cristo para receber o prêmio ou castigo segundo o que fez durante a vida aqui na terra. Então são duas passagens que são correlatas. Hebreus 9, 27. Está determinado que cada um morra uma única vez, por isso a igreja não acredita na reencarnação. Em seguida vem o juízo. Não é o juízo universal, é o juízo particular. Esse que São Paulo fala em 2 Coríntios 5, 10, que cada um vai se apresentar diante do tribunal de Cristo. É só você ver aí, né? Na Bíblia é muito claro, ok? Agora, se você quiser saber depois, todas essas coisas, o que vem depois da morte, o juízo particular, o juízo universal, o céu, o inferno, o purgatório, a segunda vinda, aí esse livro que eu já mostrei aqui, vou mostrar de novo, O Cristão Diante da Morte, esse livro aqui é exatamente para explicar isso. O que a igreja nos ensina, né? E é bom, sabe, porque a gente não fica com fantasias na cabeça. Aqui é, como diz o povo, preto no branco, ok? O que a igreja ensina. A gente não fica aí com axiologia, né? Não quero ser identificado, ótimo, uma pessoa que foi casada na igreja protestante, mas se separa, ela pode casar-se com outra pessoa na igreja católica? Bom, se ela veio para a igreja católica, né? Foi batizada, ela pode se casar na igreja católica. Por quê? Porque o casamento na igreja protestante, a igreja não considera sacramento. Então a pessoa não recebeu o sacramento do matrimônio, então ela pode receber, mas desde que ela tenha deixado vindo para a igreja católica, ok? Aí, né, certamente passou aí pela iniciação toda da igreja católica, não sei, primeira comunhão, de repente até a crisma e tal, não há problema, ok? Eli Guilherme: o que a igreja diz sobre operações espirituais? Ô Eli, pelo que eu sei, essas operações espirituais eram uma prática de umas pessoas espíritas. Por exemplo, José de Arigó, eu me lembro, Arigó era um médium espírita, me lembro no tempo que eu era criança, tem até filmes sobre isso, que ele fazia tais cirurgias espirituais. Bom, a igreja nunca aprovou, entende? Porque exatamente era uma prática que envolvia a crença espírita. Como a igreja não concorda com a doutrina espírita, então a igreja não recomenda isso. Respeita quem quer usar, dentro da liberdade religiosa, que nós temos que respeitar todo mundo, tudo bem. Mas para os cristãos a igreja não recomenda, ok? É o que eu posso dizer. Eu coloco alguns esclarecimentos sobre isso nesse livro, sobre as religiões e seitas que eu publiquei. Aqui tem mais de 100 explicações de vários tipos de religiões, seitas, etc., que não se coaduna com a fé católica, né? A igreja não aprova, vamos dizer assim, porque não fecha com a doutrina católica, não está de acordo com a doutrina católica. Não é para atacar ninguém, é para apenas que os católicos saibam o que é ser católico e o que não é ser católico, simplesmente, ok? Porque ninguém pode torcer para dois times ao mesmo tempo, né? Muito bem. Kelly Nayara, a Kelly pergunta o seguinte: se uma pessoa está vivendo em pecado, é possível ter os dons do Espírito Santo? É difícil. Por quê? Porque se a pessoa está em pecado, é a única exigência para que Deus não habite na pessoa. É dogma de fé, que quando nós estamos no estado de graça, ou seja, sem pecado mortal, pecado grave, Deus habita em nós. Isso é tranquilo. 1 Coríntios 3,16, São Paulo fala: vós sois o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. Mas para isso a igreja diz que a pessoa tem que estar no estado de graça. Evidentemente, se a pessoa não está em estado de graça, Deus não está habitando, porque o Espírito Santo é santo, ele não habita com o pecado. Então,
realmente os dons não podem se manifestar numa situação dessa, ok? Se alguém quiser aprofundar essa questão do Espírito Santo, pode ler esse livro, Descei. Aí que eu falo, aqui na Canção Nova hoje você adquire todos esses livros com 20% de desconto. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Que livro é esse? Esse livro, a minha experiência de 45 anos na renovação carismática, 44 anos, ok? Sobre os dons do Espírito Santo, os carismas, os frutos, né? O que é uma vida no Espírito, o que é ser batizado no Espírito Santo, enfim, esses livros todos que a igreja coloca, essas doutrina toda que a igreja coloca para nós sobre o Espírito Santo. Andréia, gostaria de saber se além de Nossa Senhora, Elias e Estevão foram elevados ao céu. Bom, Andréia, veja bem, até o Cristo subir ao céu, ninguém subiu ao céu, porque o céu estava fechado pelo pecado da humanidade. Quando Cristo ressuscitou, teve a sua ascensão ao céu, as portas do céu foram abertas. Aí, nós temos aí os santos que foram para o céu. Agora, a igreja diz que nenhum santo foi com o seu corpo para o céu, com a alma. A igreja garante que Jesus e Maria estão no céu com o corpo também, ok? Mas a igreja não garante para nenhuma outra pessoa, nem São José, ok? Esses vão ressuscitar no último dia. É o que a gente sabe da igreja. Maristela Bicego. Por que dizemos que Maria é esposa do Espírito Santo? Ah, porque é uma coisa muito bonita, porque ela concebeu Jesus por obra do Espírito Santo. É uma analogia. Claro que Maria não tem um casamento com o Espírito Santo, como um casamento aqui na terra. Como uma esposa concebe através do marido, então, numa analogia, a igreja chama a Virgem Maria de esposa do Espírito Santo, que concebeu por obra do Espírito Santo. É isso, entende? Ela é a esposa do Espírito, ela é a filha do Pai, ela é a mãe do Filho. Olha que coisa bonita, o relacionamento que Nossa Senhora tem com a Santíssima Trindade. Do Pai, ela é filha predileta, do Filho, ela é a mãe, e do Espírito Santo, ela é a esposa. Eu gosto de dizer o seguinte, eu gosto de fazer essa comparação. Eu, na minha vida, eu tive 3 mulheres. A minha mãe, a minha filha e a minha esposa. A mãe e a esposa já morreram, a filha está aí. Mas são 3 mulheres. Deus resolveu tudo com uma mulher só. Uma mulher só foi mãe dele, foi filha dele, foi esposa dele. Não precisou de 3 mulheres. É a grandeza da Virgem Maria. É muito bonito. Eu escrevi um livro que eu chamei de A Mulher do Apocalipse, que eu explico todos os dogmas da igreja sobre Nossa Senhora, as belezas sobre Maria, Maria medianeira de todas as graças, Maria mãe da igreja, Maria mãe de cada um de nós, tudo que representa a Virgem Maria para a igreja e para nós. Ok. Outra pessoa que pede para não ser identificada, ela coloca aqui o seguinte: baixar livros, filmes, músicas de graça na internet é pecado? E o que a igreja fala sobre produtos piratas? Bom, a gente sabe que todo mundo que fez uma obra tem direitos autorais, ok? Ninguém pode pegar um livro, por exemplo, escrever aqui o livro de Santo Antônio, ninguém pode pegar esse livro e ficar fazendo xerox dele, não. Por quê? Porque para escrever esse livro aqui eu gastei tempo, eu trabalhei, eu estudei. Então, quem quiser comprar um livro desse, uma editora para publicar, tem que pagar 10% de direitos autorais para o autor. Isso é normal. Mesma coisa com filme, mesma coisa com músicas. Então, a gente não deve copiar as coisas. A menos que o dono da obra tenha disponibilizado gratuitamente. Aí você pode copiar. Ou então, se o livro caiu já em domínio público. O que é o domínio público? É um livro, por exemplo, depois de 70 anos da morte do autor, o livro, aí qualquer um pode copiar. Acabou os direitos autorais. Então, veja, só 70 anos depois da morte do autor. Então, a gente pode, por exemplo, copiar um livro de um autor que morreu lá em 1930, 1940, por quê? Porque já faz 70 anos que ele morreu. Sabe,
direitos autorais é uma coisa legal, então a gente não pode violar isso daí. Como a igreja acompanha sempre a lei, quer dizer, então há uma certa forma de pecado nisso, porque é uma desobediência à lei de Deus. Não quero ser identificado. Tudo bem. Um sacerdote pode presidir o matrimônio sem os noivos terem feito os sacramentos da Eucaristia e da Crisma? Pode. A única exigência para celebrar o matrimônio é que os dois estejam batizados. É claro que o ideal é que tenham feito a primeira comunhão, tenham sido crismados, etc. Mas se os noivos forem casados, batizado, o matrimônio celebrado é válido. A exigência mínima é o batismo, tá certo? Bem, Leonardo Augusto pergunta o seguinte: podemos considerar exorcista aqueles padres que são autorizados pelos bispos ou só aqueles que são pelo Vaticano? Não, todos os padres autorizados pelos bispos, eles são exorcistas. Só o bispo pode indicar um padre para ser exorcista, porque é um negócio muito sério, né? Tem que ser um padre preparado, um padre, sabe, de muita oração, um padre santo, porque não é fácil enfrentar o diabo não, né? Mas se o bispo autorizou, ele é considerado exorcista oficial da diocese. Sérgio Santos: o pecado venial é perdoado no ato penitencial da Santa Missa? Sim. Não só no ato penitencial. Sabe por que tem aquela água benta na entrada da igreja? E toda a igreja deve ter? Quando você molha o dedo lá e faz o sinal da cruz, para que é aquilo? É para você pedir perdão dos seus pecados, para poder participar da missa dignamente. Então a água benta que tem na entrada da igreja, às vezes uma piazinha, né, é para isso. Para você ali, você faz o sinal da cruz e pede a Deus perdão dos seus pecados para você. Mas e se o pecado for mortal? Está perdoado? Está perdoado. Se você se arrependeu, só que tem uma coisa, você não pode comungar. Se o pecado for mortal, aí você tem que confessar antes. Ok? Pecado venial não, perdoa, você pode comungar. Mas o pecado mortal, aquele pecado pesado, que você sabe que feriu um dos 10 mandamentos. O arrependimento já te perdoa? Perdoa. Mas você precisa se confessar antes de comungar. Aí a igreja diz isso claro, basta ver o catecismo da igreja, você vê isso com clareza. Bom, Adriana Paramirim, Adriana Paramirim deve ser a cidade, né? Na Bahia. Porque no início da criação do mundo, os povos viviam até 900 anos, como descrito no livro do Gênesis. Sabe, não é que viviam 900 anos. Os exegetas, os estudiosos da Bíblia, eles dizem, não é que eles viviam 900 anos, é que era uma maneira de exaltar a grandeza da pessoa. Né? Então, a pessoa viveu 900 anos. É uma maneira literária, simbólica, de dizer que a pessoa foi muito importante. Essa é a explicação que os exegetas e teólogos dão para essa questão de algum personagem da Bíblia viveu 600 anos, viveu 700, não é assim. Josiane de Araújo via Facebook: qual é o significado da palavra oráculo do Senhor, que aparece em várias passagens? Oráculo do Senhor quer dizer profecia. Uma profecia, quer dizer, oráculo do Senhor quer dizer uma palavra de Deus que vai se cumprir. É uma profecia, é um oráculo. Né? Tinha também o oráculo daqueles deuses pagãos, né? Oráculo lá de Vênus, Júpiter, Mercúrio, não sei o quê, né? Mas para a igreja são as profecias de Deus. Guilherme Travassos, de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, ele pergunta: quem foi a papisa Joana? Ô Guilherme, a papisa Joana foi um sonho, nunca existiu papa mulher. Acontece que no século X, houve mais de 5 papas com o nome de João. Então, colocaram uma Joana também. Mas, na lista de todos os papas, não aparece uma papisa Joana. Ora, nem padre, mulher não pode ser nem padre, quanto mais papa.
Não tem nenhuma mulher bispo, não tem nenhuma mulher padre na igreja. Como é que vai ser papa? Pura lenda. E já ficou provado pelos estudos históricos, né? Vocês estão vendo ali? 3 livros de história da igreja. Aquele do meio é o da Idade Média. Essa tal papisa Joana foi da Idade Média. Aquele volume do meio, que é sobre a Idade Média, ali tem toda a história da papisa Joana, essa lenda. Toda ela desmistificada, toda ela desmentida. Aquela coleção de 3 livros ali é a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. Ok? Ali fica bem explicado. Bom, outra pessoa que pede para não ser identificada. Tenho na minha família tias que se consideram católicas, mas se simpatizam com seitas espíritas e não gostam quando cito que é errado. O que devo fazer para, a salvação delas? Bom, eu penso o seguinte: mostre para elas por que a igreja não aceita a doutrina espírita. Eu acho que você precisa pegar um bom livro sobre o espiritismo. Por que a igreja não aceita? Por que a igreja não aceita a reencarnação? Por que a igreja não aceita a evocação dos mortos? E mostra para ela. Mostra que não está de acordo com a doutrina católica. Entende? Nesse livro que eu já mostrei, sobre as religiões, eu coloco um capítulo inteiro aqui, por exemplo, sobre o espiritismo, dizendo por que a igreja não aceita. Ok? Quem quiser que aceite, a igreja não quer brigar por causa disso, não. A igreja quer só mostrar para os seus filhos, para os católicos, por que a igreja não aceita. Por exemplo, por que não aceita a reencarnação? Eu já falei aqui, porque São Paulo, a carta dos Hebreus, fala lá, 9:27, está determinado que cada um morra uma única vez. Então, mostrar para essa pessoa por que a igreja não aceita, e não é só a doutrina espírita, é muitas outras doutrinas, muitas outras, o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, o Hare Krishna, tem mais de 100 doutrinas que a igreja não aceita porque não está de acordo com o evangelho, ok? Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo, depois aí vamos responder as perguntas que vieram por e-mail. Aqui foram as perguntas que vieram normalmente pelo Facebook ou por telefone. Espera aí que a gente volta já para continuar. Estamos de volta já com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Quero saudar vocês que estão aqui. Temos amigos aqui de Aparecida, São Paulo. Quem é? De Aparecida? Isso. Belo Horizonte, Minas Gerais. Sempre tem mineiro aqui. Não falta mineiro na Canção Nova. Gonçalves, de Minas Gerais. É isso? Certo? Estou falando? E São Bento do Sapucaí, São Paulo. Sejam bem-vindos aí ao nosso programa. Quero mostrar a vocês esse calendário aqui. Vocês já conhecem. Esse calendário, ele tem o objetivo de calendário, lógico, mas também é uma campanha da Canção Nova. A Canção Nova precisa fazer muitas obras, porque o campus aqui é enorme. Vocês que estão aqui vendo, aqui é muito grande. Então, tem muitas obras que precisam ser feitas aqui. Então, esse calendário é uma proposta que em cada mês vem um boleto. Se você quiser ajudar a fazer essas obras que a Canção Nova precisa fazer, vem um boleto aqui. Extra, não é o boleto de contribuição mensal, é um boleto para você ajudar, por exemplo, restauração da ermida, o Mirante da Fé, o caminho longo da Via Sacra que vai ser feito, a ligação entre, por exemplo, a parte de baixo aqui com o Santuário da Misericórdia lá em cima. Está sendo feita uma série de coisas, porque a Canção Nova recebe muita gente. Os grandes eventos aqui, você chega aí com 50 mil pessoas às vezes. Então você tem que ter isso arrumado, banheiros, restaurantes, senão como é que esse povo que vem aí do Brasil inteiro, vai ser? É como Aparecida, a mesma coisa. Só que a Canção Nova falta muita coisa ainda para ser feita. Então, esse calendário, cada mês tem um propósito. Por exemplo, nesse mês que nós estamos aqui, vou abrir aqui, abril, maio, junho, Mirante da Fé, vai ser feito com o que for arrecadado com essas doações, será o Mirante da Fé. Ok? É a oportunidade que você tem de ajudar a Canção Nova aí a criar um espaço assim mais agradável para o povo. Muito bem. Quero mostrar rapidamente aqui alguns livros, porque até hoje você tem 20% de desconto
dos livros aqui na Canção Nova. O livro sobre a vida de Santo Antônio, doutor da igreja, morreu com 36 anos, mas era pregador do Papa. Impressionante, Santo Antônio. E um homem que falava a nossa língua, né? Porque era português, nasceu em Lisboa. É muito interessante. O brilho da castidade. Você que é jovem, precisa saber qual é o valor da castidade. O brilho da castidade. É um tesouro. Ok? Um livro sobre namoro. A moçada também precisa saber o que é um namoro de acordo com o coração de Deus. Namoro cristão, sem vida sexual, né? Respeitando o outro. Está aqui. Bom, colocaram aqui, eu não gosto muito de mostrar não, mas foram 40 anos da minha vida de casado. Vocês estão vendo aqui uma foto do meu casamento, o Padre Jonas aqui celebrando meu casamento, né? Eu escrevi esse livro, eu até não gosto muito de mostrar, que a gente fica meio... Mas por que eu escrevi esse livro? Se você não gosta de mostrar, por que você escreveu? Porque um padre pediu para eu escrever. Quando a minha esposa morreu, há 6 anos atrás, o padre Demétrio Gomes, de Niterói, falou assim: professor, o senhor prega muito sobre família, casar, então mostre para o povo como é que o senhor viveu. Né? Mostrar a vida da gente, daí 40 anos, então foram 40 anos, aí que eu conto como é que foram os nossos 40 anos. Teve umas briguinhas, sabe? Não foi só lua de mel, não. Teve uns pega de vez em quando, mas é normal no casamento, né? Mas olha, nunca dormimos brigados, graças a Deus. Nunca dormimos, porque Padre João um dia disse aqui: o casal quando dorme brigado, o demônio deita no meio. Ave Maria. Ave Maria. É feio, né? Vamos às perguntas aqui, ó. Solta aí, Bruno. Maíse ou Meise de Alves: por que os católicos têm as imagens como referência e intercessores em suas orações? Gente, esse assunto é longo. Vou ter que mostrar mais um livro, porque, sabe, é com os livros que a gente se defende. Olha, intercessão dos santos, imagens e religião. Por que eu escrevo esses livros? Porque o povo pergunta essas coisas. Vocês estão vendo aí. Então, aqui eu ponho o ensinamento profundo da igreja. O que a igreja ensina? Por que os santos são nossos intercessores? Intercedem por nós no céu sem cessar. Por que a gente faz novena? Porque eles estão diante de Deus, oferecendo a Deus seus méritos e suas preces por nós. Por exemplo, o grande São... Por que eu botei esse livrinho aqui? São José de Anchieta. Vocês sabiam que ele é o copadroeiro do Brasil? Junto com Nossa Senhora Aparecida? Porque esse homem aqui viveu no Brasil 44 anos. Chegou aqui, ele veio das Ilhas Canárias, na Espanha, com 19 aninhos de idade, seminarista ainda, e viveu no Brasil aqui, evangelizando os índios. Foi o primeiro evangelizador do Brasil. Quase foi morto pelos índios várias vezes. Milagrosamente ele não foi morto pelos índios várias vezes. Por isso ele é chamado de o apóstolo do Brasil, está no subtítulo ali. E ele foi canonizado pelo Papa Francisco, acho que em 2014. Em seguida, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, proclamou São José de Anchieta copatrono do Brasil. Porque nós já temos a patrona, que é a Nossa Aparecida. Ele é copadroeiro do Brasil. E o que o Papa liga, o que a igreja liga na terra, Deus liga no céu. Esse homem reza pelo Brasil constantemente, pode ter certeza. Porque Deus deu a ele essa missão de copadroeiro. Então, tudo isso a gente precisa entender, né? Agora, por que uma imagem para nós é importante? 3 coisas. Primeiro, a imagem lembra você que essa pessoa é um modelo de vida. Aqui, por exemplo, Nossa Senhora, você pode imitar a vida dela, ela é modelo. Humildade, paciência, bondade, pureza, ok, piedade. Você pode copiar a vida dela para você. Primeira coisa que a imagem lembra. Segunda coisa, quando você reza diante de uma imagem, a imagem lembra a você que esta pessoa, que não está aqui, está no céu, ela está intercedendo por você. Então a imagem lembra isso. E Maria ora por você. E você reza junto com ela a Deus. Terceiro, quando você presta um culto a um santo, através da veneração da imagem, você está glorificando Deus. Por quê? Porque ela é santa por graça de Deus.
3 coisas. Pode imitar porque é modelo. Lembra que ela está rezando por você no céu. E terceiro, porque você, cultuando a imagem, não é adorar, é venerar. Você está dando glória a Deus, porque ela é santa por graça e obra de Deus. E aí tem, né, uma definição do Concílio de Nicéia II, que foi no ano de 789, de Nicéia, uma cidade perto de Constantinopla, há 1200 anos que a igreja disse, é lícito usar as imagens, colocar as imagens nas vestes sagradas, nas paredes, nas ruas. A igreja pede para colocar imagens. Por que Roma é cheio de imagens nas ruas? Porque Roma viveu isso. Foi o primeiro berço do cristianismo. Ok? Minas Gerais também tem muita imagem na rua, né? A gente vê. A igreja recomenda. Porque a imagem benta também é um sacramental. Uma imagem benta é um sinal sagrado, que afasta o mal. Falaram aqui em sacramental hoje, a imagem está ligada a isso. Natalino Pires, depois que recebemos as indulgências plenárias, não precisaremos de pagar nossos erros no purgatório, iremos para o céu se não pecarmos mais. Sim, Natalino, o que é uma indulgência plenária? É uma indulgência que cancela todas as penas que a gente tem que cumprir no purgatório. A igreja ensina, parágrafo 1030 do catecismo, sobre as indulgências. A igreja fala o seguinte: quando você peca, acontece 2 coisas, a culpa e a pena. A culpa é a culpa diante de Deus, a ofensa a Deus. Então, isso é perdoado na confissão. Aí fica a pena. O que é a pena? É o estrago que o pecado deixou em você, que ficou menos santo, ou o mal que você fez. Isso você tem que reparar, ou nesta vida, ou no purgatório. Se você vive uma vida santa, de oração, esmolas, missas, você pode reparar as penas devidas ao pecado aqui na terra. Mas se a gente morre sem conseguir reparar tudo, ou seja, você restaura a sua santidade para poder ir para o céu. É isso. Entende? Quer aprofundar? Aqui, o que são as indulgências. Aqui você tem todas as normas, as 70 orações indulgenciadas que o Papa Paulo VI aprovou. Tem as normas das indulgências e tem, né, o Papa Paulo VI, depois do Concílio Vaticano II, estabeleceu obras e orações que são indulgenciadas, ou seja, se você cumprir, você ganha indulgência plenária, ou para a sua alma, ou para a alma de alguém que já morreu. O Papa ligou na terra, Deus liga no céu. Eu sei que tem gente que não acredita nisso aqui, eu acredito. Se o Papa ligou na terra, Pedro, tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. O nosso Pedro é o nosso Papa. Sabe, gente, é questão de crer ou não crer. Pegar ou largar. Entendeu? Bruno Santos, Adão e Eva tiveram outros filhos além de Caim e Abel. Sim, tiveram e Jafé, parece. Porque se Caim matou Abel, quem deu continuidade na raça humana? Bom, essa questão eu explico bem nesse livro, A Sagrada Escritura. E também nesse livrinho aqui, Como Entender as Páginas Difíceis do Antigo Testamento. Eu quero explicar isso daqui, devagar. Com quem Caim se casou? Se ele matou Abel, eram os dois, não tinha mais ninguém na terra, com quem Caim se casou? E lá diz na Bíblia que Caim casou e tal. Um dia perguntaram para mim, será que ele casou com alguma macaca? O povo quer resposta para as coisas, né? Eu digo, não. Aí temos que entender o Antigo Testamento. O Caim e Adão viveram o quê? Talvez há 1 milhão de anos atrás. Mas quando é que foi escrito essa história do Caim e Abel? Foi escrito aqui, a questão de 1000 anos antes de Cristo, na corte dos reis de Israel, talvez na corte de Salomão. Então, alguém inspirado pelo Espírito Santo escreveu a questão do pecado 1000 anos antes de Cristo. Uma coisa aconteceu
lá, talvez 1 milhão de anos antes de Cristo, que Deus criou o homem e a mulher. Então, o que está relatado aqui não é um fato histórico, não é um fato, né, que alguém copiou lá, exato, não. Tanto assim, olha que coisa interessante. Quem era o Caim na narração? Caim era um lavrador, era um agricultor. Quem era Abel? Abel era um pastor. Ora, no tempo de Adão e Eva, não tinha pastor, nem agricultor, não tinha nada. O homem vivia do fruto da terra só. Ou seja, o escritor sagrado que escreveu a questão de Caim e Abel, ele quis apenas mostrar, ele contou uma história para mostrar o quê? Depois que o pecado entrou na história da humanidade, por Adão e Eva, o pecado se propagou terrivelmente. Então um irmão mata um irmão por inveja, porque Caim oferecia os piores frutos para Deus e Abel oferecia os melhores frutos do seu rebanho. Então Caim ficou com inveja de Abel e matou Abel. O que o escritor quis mostrar? Apenas isso. O pecado da inveja entrou no mundo. Depois em Torre de Babel, aquelas coisas todas, o dilúvio, não é? Então não pode ser interpretado ao pé da letra, ok? Quando o autor escreveu sobre Caim e Abel, já existia muita gente na terra, era apenas 1000 anos antes de Cristo. Então, não se preocupe com quem Caim se casou, não é esse o objetivo. A Bíblia não é um livro de história, nem de etnologia e nem de ciência. A Bíblia é exclusivamente um livro de religião. É isso que nós temos que tirar. Esse livrinho aqui pode ajudar. Como ler e entender a Bíblia e como entender, o Antigo Testamento. Pô, como é que as 10 pragas do Egito, como é que foram? Aquela mulher do Ló que virou uma pedra de sal, como é que é aquilo? Como é que foi a travessia do Mar Vermelho? Então, esses livrinhos que eu escrevo, é para explicar essas coisas, de acordo com os melhores teólogos e exegetas, né? E pode ter certeza, eu não tiro nada da minha cabeça, não. Aqui um livrinho sobre imagens, né? Porque os católicos veneram imagens. Está aqui, tudo explicadinho. Nós precisamos estudar, gente, para a gente não ser enganado por outras pessoas, entende? Para a gente ter uma fé robusta, uma fé sólida, iluminada, esclarecida. E aproveita hoje que a Canção Nova está com 20% em tudo que é livro aí, né? Por que a religião católica tem tantas rezas? Maíse Alves, Maíse, porque faz parte da nossa fé conversar com Deus. A reza, a oração é conversa com Deus, né? Vocês estão vendo um livro aqui? Está aqui, Orações de todos os tempos da igreja. O que é esse livro aqui? Esse livro aqui, durante 5 anos, eu pesquisei as orações mais importantes que a igreja guardou nesses 2000 anos. Por isso que eu leio orações de todos os tempos da igreja. Tem oração aqui do primeiro século, tem oração aqui do século 20. É um acervo da igreja. Orações compostas pelos santos, pelos papas, pelos doutores. Todas as ladainhas. Porque, sabe, isso aqui é a nossa vida. Tem gente que não sabe rezar. Não sabe rezar? Abre um livro desse. E você vai rezar. Com a palavra dos santos, com as palavras dos doutores, com as palavras de Santa Teresinha, com as palavras de Santo Agostinho. Entendeu? Porque a oração é a nossa conversa com Deus. Sabe? O que quer dizer a palavra religião? Religião vem do latim religare. O que quer dizer religar o quê? Religar o homem a Deus. Ora, a oração faz essa ligação. Você conversa com Deus, Deus fala para você, você fala para Deus. Não quer ser identificado. Como um deficiente pode ganhar indulgência plenária se não pode ir à igreja, se confessar e comungar? Bom, veja, a indulgência plenária, o que é a indulgência plenária? É aquela que você, se conseguir para uma alma do purgatório, ela deixa o purgatório. Ela atinge o estado de santidade e vai para o céu. A cada dia, a gente pode ganhar uma indulgência plenária. O que você precisa? Uma confissão bem feita, comunhão, missa e comunhão, rezar pelo Papa, pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória,
E aí a quarta condição, você escolhe entre 4 alternativas. Então, a quarta condição, você escolhe entre 4 alternativas. Quais são as 4 alternativas? Ou você faz a oração da Bíblia meia hora, a oração orante com a Bíblia, ou você faz a adoração ao Santíssimo meia hora, diante do Santíssimo, na capela, ou você reza um terço em família, diante de um oratório, ou na comunidade, ou você faz a via sacra na igreja, aqueles 14 quadrantes. Uma dessas alternativas supre a quarta condição. Então, confissão, missa, rezar pelo Papa e essa quarta condição. Isso você pode fazer uma vez por dia. A pessoa não pode ir à igreja. Bom, então, há algumas ocasiões especiais, por exemplo, esse ano mesmo, o Papa Francisco estabeleceu uma indulgência plenária, em que ele libera as pessoas que não podem ir à igreja dessa exigência. É aquilo que eu falo, gente, o Papa ligou na terra, Deus liga no céu. Por isso que só o Papa pode mexer nessa questão de indulgência, ninguém mais, nenhum bispo. É só o Papa que define essas coisas, em termos de indulgência plenária. Então, há algumas ocasiões que o Papa cria umas certas situações que as pessoas doentes que não podem ir à igreja ficam isentas dessa exigência para poder ganhar a indulgência plenária. O melhor que a gente pode fazer é levar a pessoa à igreja. Tá? Se a pessoa não tem condição de ir sozinha, leva numa cadeira de rodas, leva a pessoa à igreja, para que ela faça lá a sua adoração, participe da missa, da comunhão, se confesse com um padre. Sabe, o importante é a gente facilitar isso para as pessoas também, né? É caridade. Como surgiu o Santo Ofício e qual o seu significado? Elizabeth Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. O Santo Ofício surgiu na Idade Média, né, por causa da Inquisição. Aí é uma história longa, né? Vocês estão vendo aquele livro ali, Para Entender a Inquisição. Quando surgiu aquela heresia terrível na Idade Média, por volta do ano 1200, o chamado catarismo, que era gnóstico, e que provocou realmente uma convulsão social na Idade Média, a igreja foi obrigada a estabelecer o chamado Sagrado Tribunal da Inquisição. Por quê? Porque tinha que decidir quem era herege e quem não era herege. Porque o povo estava matando pessoas independente de ser ou não ser herege, porque não havia um crivo. Então a igreja estabeleceu um tribunal com teólogos, né? Porque o povo estava fazendo justiça com as próprias mãos, e os reis católicos também. Então, a igreja estabeleceu esse tribunal, que depois ficou sendo chamado de Santo Ofício, e que hoje existe ainda na igreja, apenas com outro nome, é a Sagrada Congregação da Defesa da Fé. Ok? Continua. Ou seja, o que faz essa Sagrada Congregação da Doutrina da Fé? Ela cuida da doutrina. Se algum padre, algum teólogo está ensinando uma doutrina errada, que não está de acordo com o magistério da igreja, a Sagrada chama a pessoa no Vaticano para corrigir. Por exemplo, o nosso padre teólogo, Leonardo Boff, foi chamado porque estava ensinando coisas erradas. Escreveu um livro chamado Igreja, Carisma e Poder, onde ele negava a perenidade do dogma e outras coisas, foi chamado para se corrigir, não se corrigiu, foi punido com 1 ano de silêncio obsequioso, ou seja, 1 ano sem poder ensinar como teólogo. Não se retratou, não voltou atrás, preferiu deixar o sacerdócio. Hoje não exerce mais o sacerdócio. Mas foi a Sagrada Congregação da Fé, quando era prefeito, o Papa Bento XVI, ele era cardeal, e não é só o Boff, não, é Hans King e outros, não é? John Sobrino, vários outros teólogos, quando ensinam heresias, é chamado lá, porque não pode um teólogo ensinar coisas que não está de acordo com o magistério da igreja, a pureza da fé. Então, o Santo Ofício foi criado para isso e hoje chama-se Sagrada Congregação da Doutrina da Fé. Edna Pacheco, qual era a festa que seria comemorada na ocasião em que Jesus foi entregue a Pilatos? Não, a festa foi celebrada, a festa da Páscoa. Era a festa, tanto é que o Cristo celebrou a Páscoa com os seus discípulos na Quinta-feira Santa. Porque a Páscoa era assim, eram 7 dias do chamado pães ázimos, em que eles comiam pão sem fermento,
para lembrar a travessia do deserto em que eles comeram o pão sem fermento, né? No primeiro dia, eles celebravam, então, comer o cordeiro imolado, né? E eram 7 dias. Então, eles celebraram, né? Na sexta-feira o Cristo morreu, o sábado era o grande dia da celebração. Por isso que os judeus pediram para tirar os corpos dos crucificados da cruz na sexta-feira. Por quê? Porque o sábado para eles começava às 6 horas da tarde. E o Cristo morreu por volta das 3. Então eles pediram, né? E autorizaram tirar os corpos, foram sepultados às pressas, porque o sábado não podia ter ninguém crucificado, de acordo com a lei mosaica. Então foi a Páscoa que foi celebrada. Domingos Varjão. Nos tempos de hoje, se uma pessoa entra para o serviço de Deus, ela pode mudar o nome? Ou Domingas, aí depende da congregação, ou depende da ordem religiosa, ou depende da comunidade. Se a comunidade, se a ordem religiosa, a congregação autorizar, né, a pessoa pode não só mudar o nome, mas inserir. Muitos santos fizeram uma coisa muito interessante, acrescentaram no seu nome a palavra Maria. Então, por exemplo, São Luís de Montfort, colocou São Luís Maria de Montfort, né? E outros santos acrescentaram o nome de Maria no seu nome. É claro que ele não vai lá mudar no cartório, o registro não vai mudar, mas é uma colocação assim espiritual que a pessoa faz, entende? Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, Santo Afonso Luís, colocou Maria no nome dele, né? Pode ser feito dependendo do estatuto de cada comunidade, né? Irisvaldo, Marabá, Paraná, de Marabá. Quando Jesus chamou os primeiros discípulos, Natanael perguntou a Jesus: de onde me conhece? E Jesus respondeu: eu te vi quando estava debaixo da figueira. O que significa? Ele estava debaixo de uma figueira. Israel é cheio de figueiras. As figueiras de Israel, de figo, né? Elas são enormes. Não sei se a terra ali é favorável. E o que aconteceu foi que Jesus, né, viu Natanael, só que Natanael nem percebeu, né? Então ele fala: antes que Filipe te trouxesse a mim, Natanael, eu já te vi debaixo. Ou seja, eu já te conhecia. Esse é o sentido. Acabou? Acabou. Chegamos ao final do programa. Olha, agradeço a vocês então que vieram aqui. Vocês que me acompanharam pela televisão. Não esqueçam, hoje dia 20 de junho, o programa é reprisado, mas só vale por 20 de junho. Todos os livros da Canção Nova, olha gente, acho que tem mais de 1000 livros diferentes. Tem 20% de desconto. Então quem está interessado, entra aí no site loja.cançãonova.com. Tem livro do Padre Jonas, Padre, né, Padre Roger, tem livro de todos os padres aqui, tem livros meus, você escolhe à vontade, ok? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o nosso próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.